Cara, qualquer um pode passar um mantra para o outro e qualquer um pode fazer também? Poder pode, só não vai ter efeito. O mantra tem uma praxe, né? Nos tantras fala assim, mananatrayate iti mantra. Mantra é aquilo que transcende, assim, trabalha a mente de uma pessoa e erradica, assim, leva a roda do samsara, ou seja, é um processo de transição espiritual. Quando a pessoa faz, hoje em dia, como que é o mantra? Hoje em dia o mantra, ele é dado até pela internet. A pessoa pega e dá para o outro, que nem pastel, vai lá, assa um pastel e dá para todo mundo. Todo mundo pede pastel. E aí tem pastel para todo mundo, né? Um delivery, tem para todo mundo. Então o mantra não tem como fazer efeito, até porque tem gente que tá ressoando o mantra até tomando, eu sempre estou questionando isso, né? Tomando entorpecentes, tomando coisas que alteram o corpo para dizer que vai chegar a Deus. Isso aconteceu no Woodstock, está acontecendo agora, e as pessoas querendo validar essa realidade que tem hoje, chamada de pseudo-espiritual, que elas dizem que é espiritual e sagrado. Então o mantra ele só vai funcionar realmente dentro das tradições sagradas, com pessoas que se dedicam, né? Ele precisa de milhões de vezes, ele precisa de todo um processo que aqui não cabe explicar. E quando elas oram, qual que é a dificuldade? É que tem uma estrutura chamada sânscrito, que é a língua. A língua é complexa, né? Ela tem muitos elementos para diferentes do português, até a quantidade de consoantes é maior do que do português, são 16 consoantes para cada som, 16 variações de sons de cada consoante. Nós temos uma consoante é um som, no sânscrito são 16. Então eu quero saber como é que ela vai conseguir expressar isso com 5 pontos diferentes da boca, onde a língua para, né? Tem uma elaboração linguística. Quando a gente fala uma oração, se eu falar assim, Om Ganana Ornana Gananam Tva Ganapatigam Havamahe Kavim Kavinam Upamashravastamam Jeshtarajam Brahmana Brahmanaspataha Nashrunvanu Devi Siddhasadhan Gana Devi Saraswati Vadevi Vashirini Vadi Yekapateya Bhavavatu Ganeshaya Namaha Saraswatyaya Namaha Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Mahaganapataye Namaha. Isso é o Ganesha Upanishad. Isso é de uma parte das Vedas, né? Então, para falar isso aqui, eu tenho que passar a língua em vários lugares, palatal, cerebral, gutural, que é lá na garganta, dental, labial. Então, os sons são distintos. Por quê? Porque esse alfabeto é complexo, né? E quem fala português, fala sânscrito é completamente fora, não tem como. Se tomar um daime, fica mais fora ainda, a coisa sai muito mais da curva, né? E precisa uma pessoa ser adepta, precisa do propósito do mantra, precisa da devoção para um Deus, e a devoção não vai ocorrer por causa da fé. Me perguntaram essa semana, mas se eu tiver fé, eu posso cantar um mantra? Por exemplo, Ganesha. Vou falar uma coisa de Ganesha muito interessante. Eu acabei de fazer um mantra de Ganesha, né? Que eu costumo fazer todos os dias, que é o Ganesha Upanishad. É uma escritura védica, é um Upanishad, que é uma classe dos Vedas, de divisões dos Vedas, tá? É, então, quando a gente canta um mantra, recita um mantra, primeiro, aprende de um guru. O guru te ensina anos o sânscrito, ensina anos essa pronúncia para sair perfeita. Se eu gravar isso num estúdio, eu já testei, sai um som perfeito, por teste, por experiência. No sânscrito descreve isso e na experiência também. Então, quando a gente faz isso, o que acontece ali? Harmoniza o corpo, você começa a ficar saudável, você já não precisa mais de aditivos. Aqui é onde você tem gente que fala assim, no Tantra só tem reza, um pouquinho de ensinamento, e aí ninguém vai conseguir fazer nada, porque não existe atividades, né? Na verdade, no mantra é onde tudo confina. Todo conhecimento que nós temos, que eu tenho, é baseado no mantra. Tudo que eu falo é baseado no sânscrito, que é cantado como um mantra, recitado, e é dali que sai toda a coisa e que entra uma resolução para a vida, né? Então o mantra ele precisa de uma propriedade, de anos de dedicação a um Deus, dedicação a um guru, dedicação a uma tradição,
Ali não tem sincretismo, não tem confusões, não tem pareceres pessoais. O parecer vem da revelação de onde veio a tradição. É essa que é a grande diferença e distinção de uma tradição como a que eu sigo tântrica. A Vedanta também é assim, desde que alguém faça isso. Não é todo mundo que segue com distinção, tá? Que segue na íntegra uma tradição hindu. E isso é aplicado para curar diversos fatores da existência, erradicar diversos aspectos da psique humana, né, da realidade do ser humano, para erradicar diversas coisas e levar ele até a felicidade. Né? A realização, parte dela, uma delas é a felicidade. Então o mantra, ele só é bom quando é aplicado realmente por um adepto. Não é por alguém que acha que é devoto de Shiva. Não é por alguém que diz que é shivaísta e toma daime, vive num lugar, tomando daime, rapé, tomando álcool, fumando maconha, seja lá. Isso não se enquadra dentro da devoção. Não se enquadra. Não se enquadra, não se enquadra e não se enquadra. Guardem bem isso. Se você estiver metido nisso, vai procurar outro caminho. Vai melhorar a tua vida. Tá? Vai melhorar. Porque não vai melhorar aí não. Tá? Então, assim, o mantra, ele é uma propriedade que supera qualquer aditivo, qualquer substância que a pessoa queira alterar a mente. Só que ela tem que ter vontade, ela tem que ter devoção, ela tem que ter todos os valores incutidos nela para ela conseguir. Tá? Eu estou dizendo isso porque para mim foi assim. Né? Quando eu conheci minha guru, ela me ensinou durante anos. Tinha aquelas coisas engraçadas, errava, até acertar, até chegar na perfeição. E aí chegou na perfeição porque recitava todos os dias, até hoje eu recito todos os dias. Sânscrito é uma língua que é difícil, é uma língua quase surreal para o ser humano, tanto é que até hoje é a gramática mais completa do mundo, mais que grego, mais que português, mais que inglês, mais que qualquer coisa. Então por isso que no português, quando alguém vai cantar, não consegue, ou vai imitar, vai criar uma imitação, um meme, né? Não vai ser uma coisa autêntica. Porque precisa de preceitos, né, de sons que não tem em português e alguns não tem nem em algumas línguas, não tem nenhuma língua do mundo, alguns sons do sânscrito. Então quando você pega assim, tem 36 vogais, tem 36 consoantes tem umas variantes de definição. Uns falam 32, outros falam 36, para mim é 36, por minhas averiguações. Eu poderia falar 32, estaria certo também. Com 16 variações cada uma, isso já foge da língua romanizada, do nosso alfabeto. Se eu pegar mais 3.000 sons de variantes que tem ali, vai sair também mais ainda do nosso conceito de pronúncia, que é bem mais limitado. Se eu pegar a metafísica do sânscrito, que eu pelo menos lido com isso na tradição, aí sai mais ainda. Então, geralmente quando alguém faz um mantra, principalmente para Ganesha, para Shiva, vai errar. Tem histórias na Índia que registram que nesses erros emanam ou evocam coisas demoníacas, e aí a vida das pessoas, aí elas falam assim, não, eu estou fazendo mantra no daime. Então, por isso você está fazendo, porque está dando tudo errado, e você aumenta essa prática achando que está melhorando e que sente sensações. Você está sentindo sensações voltadas aos erros que você está cometendo, identificado com essa característica de erros, que eu chamaria demoníaca. Nós chamamos maléfica também, referindo à astrologia. Porque a pessoa reza, aí fala que ora, aí diz que ecoa mantra, aí toma daime, aí diz que tem um estado de consciência lá, conta uma história poética, bonita, que sempre vem o sânscrito na coisa, né? E quando eu vou olhar a mão da maléfica, a via espiritual, da influência maléfica, ou seja, a realidade dela é confusa, é obscura, ela tem realmente um nível da espiritualidade que não melhora a vida dela. Até pela dependência de usar algo para o corpo e contaminar e intoxicar o corpo, já dá erro. Por si só já dá erro. Se você fumar um cigarro, cara, já dá erro. Entendeu? Fumar um cigarro. Todo mundo acha normal fumar cigarro, mas fuma um cigarro, você já tem sérios problemas. Desde a ejaculação à memória, você já tem. Aí vai para a espiritualidade, se encher de mais coisas. Isso é lógico, isso não precisa ser julgamento espiritual, isso é lógico, isso é científico, é fundamentado. Só é você fundamentar cientificamente que você vai encontrar essas respostas, né? Você não precisa só crer, sai da crença, vai fundamentar, não fica fundamentando na narrativa desses meios, vai fundamentar na ciência. Aí você vai achar que seu corpo está intoxicado pela física, só estudando física. Vai lá, olha os centros que falam de substâncias, vocês vão encontrar que
quando é passada a esmo as coisas, em qualquer situação, é um intoxicante. Então o mantra ali já não vai funcionar. O mantra não tem como funcionar ali, tá certo? O mantra ele serve para uma tradição espiritual que usa o sânscrito. As vias de diversão, de entretenimento, né? As vias tântricas, Vedanta, que tem um monte de gente botando até xamanismo dentro, cantando música em português. É um desastre. É um desastre. É assim, assassinar o hinduísmo, assassina o Vedanta, assassina o Tantra, assassina a Guru, assassina as escrituras, assassina a filosofia, assassina princípios, assassina ética, assassina Deus, assassina todas as ideias, porque te apaga de tudo isso, te desliga e você fica sustentando um jargão, que é isso que é uma demência, né? Sustenta o jargão do espiritual, sem ter nada, sem ter nem senso humano, entendeu? Vai para a física primeiro, aprende física, pô. Se aprender física, você vai para o espiritual, porque se você estudar o átomo, você vai estudar uma partícula espiritual. E no mantra fala disso. Quando a gente estuda sânscrito, a gente trata disso primeiro, para poder cuidar da saúde. A gente só cuida da saúde bem, da saúde mental, porque estuda uma estrutura de como é formado os sentidos, como são a bioquímica do corpo. Porque quando a gente medita, quando eu estou falando uma verdade, meu corpo já está produzindo algo nas moléculas. Quando eu ouço uma verdade, meu corpo produz algo nas moléculas. Se eu me confundir, quando eu falo uma verdade e alguém se confunde, é porque ele está tão intoxicado que ele não consegue entender. Aquilo não bate com ele, é igual uma nota de uma música. Tem gente que ouve uma música ruim e gosta. Ele já é intoxicado, então aquela música é boa. Aí ele ouve outro que ele só entende quando a nota é pura. Aquela nota ressoa nele como uma harmonia. A verdade é exatamente assim. Então, para algumas pessoas serve, não serve para todo mundo, porque a maioria das pessoas estão bem intoxicadas a mente dela. Isso é uma colocação hindu sobre isso. E no hinduísmo nós estudamos exatamente o que é uma verdade. Tem gente que se incomoda e diz, mas lá é a única verdade que tem. Bom, quando você quiser saber fundamentos sobre a espiritualidade, é da Índia que você vai estudar, sobre qualquer coisa. Se você quiser saber de um Buda, de um orixá, de gente do astral, é na Índia que você vai estudar, porque é lá que tem a metafísica dos estudos, não tem em outro lugar. Tem gente que fica achando que tem por aqui, por causa de um símbolozinho que chama yantra, mantra. É pelo sânscrito. É o sânscrito que dita, é os mantras que ditam o que é o quê. Né? O que é o que na vida? É o sânscrito. Então, por isso que uma tradição é importante. E é ali que a gente encontra um senso de verdade. É ali que a gente encontra coisas que funcionaram com gerações que nunca usaram um aditivo, nunca usaram nada para evoluir, para transcender a mente, para transcender a limitação, para saber a realidade do mundo, entender o mundo que vive, ter a saúde que precisa, ter a felicidade que precisa, né? Os níveis de emancipações que nós precisamos. Né? Geralmente é pelo mantra. Mas não é o mantra como as pessoas cantam na rodinha, aqueles mantras com cara de desânimo, que ninguém sabe fazer, não sabe métrica, não sabe pronúncia, não sabe o que está fazendo, já está com a cabeça alterada. Mantra não é isso. Mantra precisa de muita energia, precisa estudar anos, precisa ter alguém que você se identifique. Hoje as pessoas estudam por obsessão, tem gente que até dá ordem, tem gente que chega aqui para querer aprender uma coisa e fala para mim, eu quero aprender isso, me dá uma ordem, o que ela quer. E ela não aprende, entendeu? Só pela falta de educação só. Ela já quebra um preceito básico da existência, que chama educação. Entendeu? Por isso que na Índia não se ensina para todo mundo. Então quem vai à Índia e volta, vocês ficam iludidos que sabe alguma coisa, a viagem é só uma viagem, ou talvez duas. A viagem de passagem e a viagem mental. São duas viagens que a pessoa faz. Uma de ter ido à Índia, ter o privilégio de ver o Ganges. E a outra, a viagem mental de achar que está melhorando a vida só porque está vendo o Ganges. E vai num templo. Essas duas viagens que faz quando vai para a Índia. Tá? A viagem do pseudo de espiritualidade e a viagem material de gastar dinheiro, ficar passeando lá, às vezes vai lá até tomar entorpecente, e depois volta dizendo que a Índia melhorou, a vida dela e que ela transcendeu, ou que ela se realizou. Né? Então, mantra, ele é uma estrutura ligada a um Deus. Como todo mundo não canta para um Deus, pronto. Agora vocês pensem aí, bota aqui a mão assim, ó, faz assim, reflete um pouquinho e fica aqui, ó, pensando, pô, mantra eu faço, mas não é para um Deus, tá? Se não é para um Deus, não é para ninguém, não siga uma tradição, não tem um guru, ó, não tem um guru, não tem ensinamento, não tem estrutura, não tem fundamento, eu não sei para que serve, não sei o que eu estou fazendo, quem me ensinou também não sabe, e aí você fica aqui, ó, no patati e patatá, tentando refletir onde você vai chegar, até rimou, né?
Entendeu? Então, mantra é uma coisa estruturada, gente. É uma ciência espiritual fantástica, fenomenal e transcendental para quem estuda e para quem tem uma tradição estruturada.